Sente que subir escadas já não é o que era? Que os sacos das compras parecem pesar o dobro do que pesavam há uns anos? Ou talvez tenha notado que se levanta da sua cadeira favorita com um pouco mais de esforço. Esta perda de força não é imaginação sua, e não é simplesmente uma parte inevitável de envelhecer que temos de aceitar. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma perda gradual de músculo que nos rouba a independência e a confiança. Mas e se eu lhe dissesse que uma das principais razões para esta fraqueza pode estar escondida no seu prato do pequeno almoço, e que se trata de um alimento que milhões de portugueses comem todas as manhãs pensando que é inofensivo? A verdade é que podemos, sim, combater e até reverter esta perda de massa muscular. Não precisa de se transformar num atleta olímpico nem de passar horas no ginásio. O segredo está em fazer pequenas e inteligentes alterações nos nossos hábitos diários. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como reconstruir a sua força, começando por evitar um pão muito comum ao pequeno almoço e adotando outros hábitos simples que vão revitalizar os seus músculos e a sua energia. Continua a assistir até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar é talvez o mais surpreendente e o mais fácil de aplicar na sua rotina diária. Vamos então diretos ao coração da questão. A primeira refeição do dia, o nosso pequeno almoço. Para muitos de nós, em Portugal, a manhã não começa sem um pãozinho. Pode ser uma carcaça, um papo seco, ou umas fatias de pão de forma branco, barrado com manteiga ou compota, acompanhado de um galão ou de um café. É um ritual reconfortante, familiar. Mas é aqui que, sem nos apercebermos, podemos estar a sabotar a saúde dos nossos músculos. O pão que temos de evitar, ou pelo menos reduzir drasticamente, é precisamente esse pão branco, refinado. Pense nele desta forma: os nossos músculos, especialmente depois dos 60, precisam de tijolos para se reconstruírem e se manterem fortes. Esses tijolos são a proteína. O pão branco é feito de farinha refinada, a qual foi retirada a maior parte da fibra, das vitaminas e, crucialmente, da proteína. O que sobra é, na sua maioria, amido, um hidrato de carbono simples. Comer pão branco de manhã é como tentar construir uma parede com algodão doce. Dá-nos uma explosão rápida de energia, porque o açúcar entra rapidamente no sangue, mas não fornece qualquer material de construção duradouro para os nossos músculos. Pelo contrário, essa subida rápida de açúcar no sangue, seguida de uma queda igualmente rápida, pode deixar-nos com mais fome e menos energia pouco tempo depois, levando-nos a procurar mais alimentos açucarados ou refinados ao longo do dia. É um ciclo vicioso que não só não ajuda os músculos, como pode contribuir para o aumento de gordura, especialmente na zona abdominal. A questão não é eliminar o pão por completo. O pão faz parte da nossa cultura. A solução é fazer uma troca inteligente. Em vez do pão branco, opte por um pão integral, um pão de centeio ou um pão com sementes. Estes pães são feitos com o grão inteiro, o que significa que mantém a fibra, os nutrientes e, mais importante, contém um pouco mais de proteína. A fibra ajuda a abrandar a digestão, o que evita os picos de açúcar no sangue e nos mantém saciados por mais tempo. Mas a troca do pão é apenas metade da história. A outra metade, e talvez a mais importante, é o que colocamos nesse pão. Uma fatia de pão integral com compota continua a ser maioritariamente açúcar. Precisamos de adicionar os tijolos, a proteína. E aqui as opções são deliciosas e variadas. Em vez de apenas manteiga, por que não experimentar um ovo mexido ou escalfado por cima da sua fatia de pão? Os ovos são uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade que existem. São uma fonte de energia completa para os seus músculos. Talvez prefira algo mais fresco, como queijo fresco ou requeijão, que são ricos em proteína e combinam maravilhosamente com uma fatia de pão de centeio. Para algo um pouco diferente, uma pasta de abacate com umas gotas de limão e uma pitada de pimenta também adiciona gorduras saudáveis e fibras. Outra opção fantástica é a manteiga de amendoim ou de amêndoa. Mas atenção, escolha uma que seja 100% amendoim ou amêndoa, sem açúcares adicionados.
Estas manteigas vegetais oferecem uma boa dose de proteína e gorduras saudáveis que nos dão energia sustentada. O objetivo é transformar o seu pequeno almoço de uma refeição baseada em hidratos de carbono simples para uma refeição equilibrada e rica em proteína. Pense no seu corpo como se tivesse estado num longo jejum durante a noite. Ao acordar, os seus músculos estão famintos por nutrientes para se repararem e se prepararem para o dia. Se lhes der apenas açúcar, do pão branco e da compota, eles não têm com que trabalhar. Se lhes der proteína, está a fornecer-lhes exatamente a matéria-prima de que necessitam para se fortalecerem. Esta simples mudança pode ter um impacto profundo. Vai notar que tem mais energia durante a manhã, que se sente saciado por mais tempo e que os desejos por doces a meio da manhã diminuem ou desaparecem. E a longo prazo, está a dar ao seu corpo a ferramenta mais importante para combater a perda muscular. Agora que já ajustamos a base do nosso pequeno almoço, trocando o pão branco por opções mais nutritivas e ricas em proteína, vamos expandir esta filosofia ao resto do nosso dia. Porque a verdade é que combater a perda muscular não acontece apenas numa refeição, é um esforço contínuo e diário. O segundo hábito crucial é distribuir a ingestão de proteína ao longo de todas as refeições. Muitas pessoas têm o hábito de comer pouca proteína ao pequeno almoço e ao almoço, e depois compensar com um grande bife ou um peixe enorme ao jantar. Embora a intenção seja boa, o nosso corpo não funciona bem assim. Ele tem uma capacidade limitada de absorver e utilizar a proteína de uma só vez. Imagine que está a regar uma planta. Se deitar um balde de água de uma só vez, a maior parte escorre por fora e não é absorvida. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve a água eficazmente. O mesmo acontece com os nossos músculos e a proteína. Em vez de um banquete de proteína ao jantar, o ideal é fornecer aos músculos um fluxo constante de tijolos ao longo do dia. O que é que isto significa na prática? Significa incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Já falamos do pequeno almoço. Ao almoço, em vez de um prato cheio de massa ou arroz com um pouco de carne, equilibre as porções. Garanta que tem na sua farfuri uma porção de peixe grelhado, como umas sardinhas ou um carapau, um peito de frango, ou uma boa dose de leguminosas como feijão frade, grão de bico ou lentilhas. Estas leguminosas são verdadeiros tesouros nutricionais, repletas de proteína e fibra. Ao jantar, a mesma lógica se aplica. Uma sopa de legumes pode ser enriquecida com feijão ou com um ovo cozido. Um prato de peixe cozido com batatas e legumes é uma refeição perfeita. A ideia é que em cada refeição, os seus músculos recebam o que precisam para se repararem e crescerem. E não nos podemos esquecer dos lanches. Um iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, um punhado de amêndoas ou nozes, ou até um queijinho fresco, são excelentes opções para manter os níveis de energia e fornecer proteína extra entre as refeições. A seguir, vamos aprofundar um pouco mais a ciência, mas de uma forma muito simples. Existe um ingrediente secreto dentro da proteína que é especialmente importante para estimular o crescimento muscular. Chama-se leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a fábrica de construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que coma proteína, a construção não começa de forma eficiente. Felizmente, não precisa de comprar suplementos caros. A leucina encontra-se em abundância em alimentos do dia a dia. Onde? Nos ovos, nos laticínios como o queijo e o iogurte, na carne de vaca, no frango e no peixe. As fontes vegetais como a soja, o feijão e as lentilhas também a contêm. É por isso que incluir estes alimentos nas suas refeições é tão eficaz. Ao garantir que tem fontes de proteína ricas em leucina distribuídas ao longo do dia, está constantemente a ligar esse interruptor e a dizer ao seu corpo para construir e manter a massa muscular. Mas de nada adianta ter os melhores tijolos e o melhor interruptor se a equipa de construção estiver desidratada. O nosso quarto hábito é algo tão básico que muitas vezes nos esquecemos dele.
beber água suficiente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja apenas um pouco, a função muscular fica comprometida. Os músculos ficam mais fracos, cansam-se mais depressa e a recuperação após qualquer esforço é mais lenta. Para muitos de nós, com a idade, o sinal de sede diminui e podemos passar horas sem beber água porque simplesmente não sentimos necessidade. Por isso, temos de ser proativos. Mantenha uma garrafa de água ou um jarro sempre à vista, na cozinha ou na sala. Crie o hábito de beber um copo de água assim que acorda, antes de cada refeição e antes de se deitar. Se não gosta de água simples, aromatize-a com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. A hidratação adequada é o óleo que mantém toda a máquina muscular a funcionar suavemente. Por último, mas não menos importante, temos de dar aos nossos músculos uma razão para existirem e se fortalecerem. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não usarmos os nossos músculos, o corpo entende que eles não são necessários e começa a desmantelá-los. Isto não significa que tenha de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. O estímulo pode ser simples e feito em casa. Falo de exercícios de resistência. Um dos melhores exercícios que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer 10 repetições. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para caminhar. Outro exercício simples são as flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede, coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito. Se tiver umas latas de feijão ou umas garrafas de água, pode usá-las como pesos leves para fazer exercícios para os braços. O importante é criar alguma resistência, sentir o músculo a trabalhar. Comece devagar, com poucas repetições, e aumente gradualmente à medida que se sentir mais forte. Fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana envia um sinal poderoso ao seu corpo. Eu preciso destes músculos, por favor, fortalece-os. A combinação de uma nutrição adequada, com proteína distribuída ao longo do dia, e um estímulo regular através de exercícios simples, é a fórmula mágica para reverter a perda muscular e recuperar a sua força e vitalidade. Estes passos que abordamos são mais do que simples dicas. São uma nova forma de encarar o envelhecimento. Não como um declínio inevitável, mas como uma fase da vida em que temos o poder e o conhecimento para cuidar do nosso corpo de forma inteligente e eficaz. Lembre-se, tudo começa com essa simples troca ao pequeno almoço, escolhendo um pão que o nutre em vez de um que apenas o enche. A partir daí, trata-se de dar aos seus músculos o que eles precisam ao longo do dia. Proteína em cada refeição, a hidratação correta e um pouco de estímulo para lhes lembrar que ainda são fortes e necessários. Não se trata de fazer tudo na perfeição de um dia para o outro. Ninguém espera isso. Trata-se de dar pequenos passos consistentes. Talvez esta semana comece apenas por trocar o pão branco por pão integral. Na próxima semana, adiciona um ovo ao seu pequeno almoço. E na semana seguinte, lembra-se de beber um copo de água extra por dia. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada passo é um investimento na sua futura independência, na sua energia e na sua qualidade de vida. Pense na alegria de poder brincar com os netos no chão sem se preocupar se conseguirá levantar-se, ou na confiança de carregar as suas próprias compras do supermercado, ou simplesmente na satisfação de subir um lanço de escadas sem ficar ofegante. É para isso que estamos a trabalhar. E agora, quero partilhar aquele conselho final que prometi no início. Algo que pode ser a peça que falta neste puzzle da saúde muscular. É algo que todos fazemos, mas que talvez não associemos à força física. Dormir. Uma boa noite de sono é absolutamente crucial para a reparação e construção muscular. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte do trabalho de reparação dos tecidos
incluindo os músculos que estimulamos durante o dia. Se esforça por comer bem e fazer algum exercício, mas depois passa noites em branco ou tem um sono de má qualidade, está a deitar por terra grande parte do seu bom trabalho. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores tijolos, mas depois mandá-los para casa antes de poderem assentar um único tijolo. A falta de sono não só impede a reparação, como também aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que pode, na verdade, levar à degradação do tecido muscular. Portanto, priorizar o seu sono é tão importante como o que come ou como se move. Crie uma rotina relaxante antes de se deitar. Evite ecrãs de telemóveis ou televisão na última hora antes de dormir. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Se tiver dificuldades em dormir, fale com o seu médico. Não subestime o poder de uma noite bem dormida. É o momento em que a magia da reconstrução realmente acontece. Quero que se lembre que nunca é tarde demais para começar. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer em qualquer idade. Tenho visto pessoas com 70, 80 e até 90 anos a recuperarem força e mobilidade que pensavam ter perdido para sempre, simplesmente fazendo estas pequenas e consistentes mudanças. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual é o seu pequeno almoço habitual? Já tentou fazer alguma destas mudanças na sua alimentação ou rotina? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história ou a sua pergunta pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. A comunidade que criamos aqui é uma fonte de apoio para todos nós. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força, a vitalidade e a independência são uma escolha que podemos fazer todos os dias, em cada refeição, em cada movimento e em cada boa noite de sono. Cuide de si. Viva a sua vida ao máximo em todas as idades